Olá, seja bem-vindo! Quando trabalhamos com as causas de justificação, as mais lembradas pelos alunos são a legítima defesa e o estado de necessidade. Realmente, estas causas de justificação são muito importantes, mas eu quero dizer para você que dentre todas as causas de justificação, a mais esquecida é o consentimento do ofendido. Não que seja menos importante, não, é a mais esquecida. Isso quer dizer que quando uma questão de prova cai, trabalhando com o consentimento do ofendido, um grande número de alunos acaba errando, esquecendo detalhes, e é por isso que eu fiz esse vídeo para ajudá-lo, porque agora nós iremos apresentar de forma objetiva e didática os requisitos objetivos e subjetivos, e ao final apresentarei algumas situações práticas e você vai me responder se elas configuram ou não a situação que nós estamos estudando hoje. Um vídeo imperdível que vai ajudá-lo sobremaneira em seus estudos. Inscreva-se agora, ative as notificações e vamos para as considerações de hoje. Pois bem, o primeiro ponto que nós precisamos abordar é justamente em que momento nós avaliamos o consentimento do ofendido, considerando o conceito analítico de crime. Fique atento porque, como regra, atenção, o consentimento do ofendido é uma causa de justificação. É uma causa de justificação e falaremos sobre elas na sequência. Mas, em algumas situações, o consentimento do ofendido pode figurar como uma causa de atipicidade. Que situações são essas? Nós encontramos alguns tipos penais que exigem o dissenso do ofendido, a exemplo do crime de estupro, de violação de correspondência, e nesses crimes, estando presente o consenso do ofendido, o consenso afasta o dissenso e nós não temos atipicidade. Atenção, como regra, o consentimento do ofendido é uma causa de justificação, mas em algumas situações pode afastar a própria tipicidade. Anote isto. E na sequência, claro, seguindo a análise das causas de justificação, nós lembramos aqui do conceito analítico de crime, mais uma vez. Esses dois primeiros momentos nós avaliamos o fato, por isso que são juízos de valor de natureza objetiva, eles recaem sobre o fato, e neste último momento, na culpabilidade, avaliamos o agente que praticou a conduta típica e antijurídica, por isso que a culpabilidade é um juízo de valor de natureza subjetiva, é um juízo de reprovação que recai sobre o agente. Primeira parte, segunda parte, fato, terceira parte, agente. E quando falamos da antijuridicidade, lembramos mais uma vez a teoria indiciária, toda conduta típica será antijurídica, salvo quando justificada, nós temos aqui as justificantes. 4 delas estão previstas em lei, por isso chamadas causas legais de justificação. Nós temos a legítima defesa, estado de necessidade, são as duas mais lembradas, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, e por último, o consentimento do ofendido. Talvez seja o motivo, de ser aqui estar por último nesta lista, que os alunos acabem esquecendo, então, do consentimento do ofendido, por isso eu quero que vocês fiquem atentos a ele. É uma causa supralegal, porque não está prevista em lei. Enquanto as outras estão previstas em lei, não todas necessariamente descritas no Código Penal, mas previstas no Código Penal, o consentimento do ofendido decorre da interpretação sistemática. E é interessante que você fique atento, porque nós encontramos agora a presença de requisitos objetivos e subjetivos. Além de questões circunstanciais, questões externas, nós exigimos em todas as causas de justificação a presença de certa direção da vontade. Quando avaliamos os requisitos subjetivos, primeiro nós temos o consentimento válido. Atenção, consentimento válido ocorre, primeiro, quando aquele que consente, que é o titular do bem jurídico, tem capacidade para consentir. E no direito penal, a capacidade para consentir surge com 14 anos. Atenção, cuidado agora, para não confundir com 18 anos, que é relacionado à imputabilidade. É outra coisa. A partir dos 14 anos, o consentimento é válido para o direito penal. Ponto. Todos os crimes, todos os tipos penais, melhor dizendo, que exijam, que trabalhem com o consentimento do ofendido, se nós temos uma pessoa menor de 14 anos, esse consentimento é desconsiderado pelo direito penal, a exemplo do que ocorre no crime de estupro de vulnerável. Uma relação sexual consentida, mas realizada, então, praticada com pessoa menor de 14 anos. Consentimento não é válido. E aí tem uma série de questões dentro do estupro de vulnerável que não escapam agora o estudo de hoje, mas fique atento ao crime de estupro de vulnerável, que é um bom lembrete, um crime famoso. Além disso,
Esse consentimento deve ser um consentimento voluntário e consciente. Não pode ser obtido mediante fraude, mediante erro, induzindo a pessoa a erro, uma situação de grave ameaça ou de violência. Consentimento voluntário e consciente. E, por fim, ele deve ser anterior à conduta típica. Sim, o agente primeiro, melhor dizendo, o titular do bem jurídico primeiro, ele consente para que o agente pratique a conduta típica dentro do consentimento do ofendido. Sim, porque se nós já temos a lesão ou bem jurídico, não há que se falar em consentimento do ofendido. Aqui temos um outro ponto que eu chamo a atenção, porque se nós já temos a conduta típica, só resta ao titular do bem jurídico lesado perdoar. Não há mais a possibilidade de consentir. Então, cuidado para não confundir consentimento do ofendido, que nós estamos trabalhando hoje, com o perdão do ofendido, que se encontra nas causas de extinção de punibilidade elencadas no artigo 107 do Código Penal, revisando, então, a anterioridade do consentimento. Além disso, devemos destacar que o bem jurídico deve ser um bem jurídico disponível. Disponível é aquele bem jurídico que o titular pode dispor da proteção estatal. A exemplo da honra, do patrimônio, da integridade física, respeitadas algumas situações. O indivíduo ele pode doar um órgão, ele não pode vender um órgão. Então, bem jurídico disponível. Lembre-se que a vida é um bem jurídico indisponível. Indisponível. Ainda lembramos aqui de outro requisito objetivo, que é a atuação dentro dos limites do que foi consentido. Quem consente, consente com algo, este algo necessariamente é limitado, e o agente, o sujeito ativo, aquele que pratica a conduta típica, ele atua exatamente dentro dos limites do ofendido. Se ocorrer o excesso, ele pode ser punido, enquadrando-se isso em uma conduta típica, claro, porque o excesso é punido na forma dolosa ou culposa em todas as causas de justificação. Pode ocorrer tanto o excesso como o desvio. São duas situações aqui que afetam esta atuação dentro dos limites do consentido. E na sequência, além dos requisitos objetivos, requisitos externos, nós exigimos hoje, de acordo com o finalismo, requisitos subjetivos, requisitos que estão na esfera anímica do agente. Notem que em todas as causas de justificação, os requisitos subjetivos são exigidos e eles, de certa forma, se aproximam do dolo, porque nós temos aqui também um elemento cognitivo e um elemento volitivo. Espera-se que o agente, obviamente, tenha conhecimento do consentimento, porque se uma pessoa desconhece o consentimento, como que ela vai alegar que atuou dentro do consentimento do ofendido? Não bate, é uma questão lógica. E agora, também, finalizando, falamos da vontade de atuar dentro do que foi consentido. Ele realiza uma conduta típica buscando cumprir o consentimento do ofendido, atuar, né, dentro do consentimento do ofendido. Cuidado, então, revise com atenção todos esses requisitos. E passamos à análise de algumas situações práticas agora, e você vai me responder pensando, então, se essa situação se configura ou não uma hipótese do consentimento do ofendido. Nós temos o primeiro momento, o indivíduo realizando uma tatuagem, então alterando, de certa forma, a integridade física, lesionando, e você pode encontrar até uma certa dor ali neste que se submete a essa prática. E vem a pergunta, o tatuador, aquele que realiza a tatuagem, ele realiza uma conduta típica, poderia se enquadrar na lesão corporal, mas essa conduta é antijurídica, ela é justificada ou não? Se enquadra no consentimento do ofendido? O que você me diz? A resposta é positiva, sim. Nós temos aqui o principal exemplo do consentimento do ofendido. Claro, considerando que ele, pela própria foto, é maior de 14 anos, enfim, todos os requisitos que nós vimos agora há pouco devem todos eles estar presentes. Na sequência, nós temos uma jovem que se submeteu a uma série de alterações corporais, além da tatuagem, modificações nos dentes, a colocação de piercings, alargadores, enfim, né, implantes, uma série de situações aqui, né, que a mudaram realmente de forma um tanto drástica, mas não vamos entrar no mérito, ela assim desejava, né, essas alterações podem alegar, atuaram dentro do consentimento do ofendido? O que você me diz? A resposta é positiva. Da mesma forma, seguindo a mesma linha de raciocínio da tatuagem, essas alterações corporais configuram o consentimento do ofendido. Temos aqui mais uma foto, também um jovem, antes e depois, submeteu uma série de alterações. Claro, né, aqui realmente, né, até alguns alunos, né, puxa, parece um alienígena, um reptiliano, enfim,
Não vamos entrar no mérito, né? Se esse indivíduo, já pela própria foto, ali maior de 14 anos, desejou, né, realizar essas alterações corporais, além da tatuagem, uma série de alterações, se enquadra também no consentimento do ofendido. Olha outra situação agora. Vem de uma reportagem, então, do Cidade Alerta. A professora foi denunciada por sadomasoquismo e pedofilia. Sadomasoquismo, nós temos as situações que pessoas sentem-se atraídas pela dor. O sádico é aquele que sente prazer em causar dor em outra pessoa, e o masoquista é que sente prazer em sentir dor. Então, muitas vezes, quando se encontram ali, então, uma série de situações acontece. O sadomasoquismo, praticado por pessoas maiores, configura um crime? A conduta realmente se enquadra no consentimento do ofendido? O que você me diz? A resposta é positiva. O sadomasoquismo se enquadra no consentimento do ofendido. Mas nesta situação, a professora foi denunciada também por pedofilia. A pedofilia, como regra, nós trabalhamos com a hipótese de uma pessoa mantendo relação sexual com crianças. Não tem um termo técnico específico, mas a ideia é que você tem aqui enquadramento no crime de estupro de vulnerável. E claro, nesse caso, não podemos falar do consentimento do ofendido. Outra situação que eu apresento para vocês agora, chamados cães humanos, exatamente isso. Pessoas que sentem prazer, sentem-se realizadas, não sei se seria essa palavra adequada, em serem tratadas como cães. E existem também outras situações envolvendo outros animais, cães humanos. Para muitos, seria aqui uma situação degradante, humilhante, constrangedora, mas eu pergunto, se esta pessoa sente-se bem nessa situação, inclusive tem outra ali que está participando, puxando a coleira, tratando essa pessoa como um animal. Esta situação se enquadra, posso falar então dessa pessoa tratando o outro como um animal, aqui como um cão, posso falar do consentimento do ofendido? O que você me diz? A resposta é positiva. Aqui nós temos um bem jurídico disponível, a própria honra, a própria imagem dele, ainda que ele utilize este capuz, essa situação aqui, esse utensílio, esse aparato, nós podemos falar realmente do consentimento do ofendido. Então, positivo. Agora, outra situação, eutanásia. Eutanásia, existem uma série de fatores, existem espécies de eutanásia, ortotanásia, é um tema realmente muito interessante, mas vamos trabalhar com a seguinte conceituação. É uma pessoa que solicita a outra que abrevie sua vida. Geralmente doentes terminais acabam fazendo esse pedido, por isso eu coloquei esta imagem, mas não necessariamente envolve uma pessoa doente. Posso falar que a eutanásia se enquadra, aquele que realiza a eutanásia, se enquadra no consentimento do ofendido? O que você me diz? A resposta é negativa, pessoal. Negativa porque em nosso ordenamento jurídico considera-se a vida como um bem jurídico indisponível, aquele que mesmo a pedido, vamos imaginar da pessoa enferma, que venha a praticar a eutanásia, terá a sua conduta enquadrada no crime de homicídio, matar alguém. Não existe um tipo penal específico para a eutanásia, é o homicídio, matar alguém. E pode essa situação também levar a enquadramento, a incidência do contido no parágrafo 1º do 121, que é erroneamente chamado de homicídio privilegiado. Ali está prevista uma causa de diminuição de pena. Pode ser a situação da eutanásia praticada por um motivo altruístico, motivo piedoso, nesse caso, 121, parágrafo 1º. Mas não é regra, porque o indivíduo pode praticar a eutanásia, inclusive pensando até em bens, pensando ele sendo herdeiro dessa pessoa que está solicitando a eutanásia, pensando na viúva, no viúvo. Então, pode existir motivos, então, como regra, 121, e pode enquadrar no 121, parágrafo 1º. Não trabalhamos com a eutanásia como uma hipótese aceita de consentimento do ofendido. E fica agora uma dica de leitura, de estudo para vocês, porque recentemente, na Espanha, nós tivemos uma lei autorizando algumas situações da eutanásia, permitindo, então, essa situação do médico abreviando a vida quando, claro, preenchidos alguns requisitos. Fica uma recomendação de estudo, de leitura para você. Digita no Google agora, vai achar uma série de questões, e mesmo nas minhas redes sociais eu divulguei à época, logo que foi publicada essa lei, já fiz os comentários. Então fica aqui esta recomendação para a aula de hoje.
Fique atento para os exemplos apresentados e principalmente para aquele ponto que eu destaquei no início do vídeo, porque, como regra, o consentimento do ofendido afasta a antijuridicidade, mas em algumas situações afastará a própria tipicidade. Atenção, esse ponto tem sido cobrado pelas bancas. Quero convidá-lo a conhecer os outros conteúdos que estão disponíveis em nosso canal e também a se inscrever. E se este vídeo lhe ajudou e você é uma pessoa grata, ficarei agora muito honrado com o seu like. Convido a conhecer o meu site, onde temos cursos e materiais de apoio. Tendo alguma dúvida, deixe nos comentários que será um prazer ajudá-lo. E os encontro agora em breve na próxima videoaula. Um grande abraço!